nos agracia, como que Ele nos abençoa, como que Santo Antônio sempre está conosco. A primeira parte, gente, hoje, nós vamos dividir o seguinte: como são 2 dias, hoje e amanhã, nós vamos dividir em 2 partes, e vamos usar a própria pedagogia da missa. Então, hoje é a primeira parte, liturgia da palavra. Amanhã é a segunda parte, liturgia eucarística. Então, para você aprender tudo, para você se colocar a par de tudo, para você estar entendendo com a sua comunidade, você precisa vir hoje e amanhã. Então, se alguém não vier hoje, você vai ter que passar para ela. Se você não vier amanhã, você vai ter que pegar com alguém também. E a gente vai definir 9 horas a gente acaba, para ir descansar. Quinta e sexta já é final de ano chegando, já é, vamos descansar um pouco. Então, até as 9 a gente acaba. Nesse começo, liturgia da palavra tem um pouco menos de coisa para falar, mas tem um pouco mais de introdução. Eu vou dar 3 parâmetros teóricos para nós aprendermos um pouco mais sobre liturgia. Por que a gente está tendo essa formação hoje? Porque daqui 2 domingos, um domingo, dia 1º, dia 2 e 3 de dezembro, primeiro domingo do Advento, nós usaremos em todo o Brasil a 3ª edição do Missal Romano. Vocês já viram já o livro novo? A gente não viu ainda. Se não viu, verá. Não se preocupe. Vocês vão ver que ele é diferente. É por isso que nós estamos fazendo a formação, para melhor aprendermos sobre o livro. Não tem problema, para a curiosidade de vocês, amanhã a gente traz o missal e vocês... Está aqui na sacristia já? Não, mas não está não, a gente pega amanhã. Amanhã a gente pega o missal para vocês verem ele. E a gente fala um pouquinho mais sobre características, peso. Mas para nós entendermos onde que esse livro vai ser usado, tem todo um contexto por trás do missal. Não é só chegar, colocar um livro e começar a rezar. Tem todo um contexto, toda uma evolução, tem toda uma explicação para isso. Onde que o missal é utilizado? Na missa. Para nós entendermos um pouquinho mais do missal, a gente tem que entender sobre a missa. E para falar sobre a missa, a gente tem que falar de princípios litúrgicos. É um pouco teórico, mas se você prestar atenção, você vai aprender. Você vai entender. São 3 que eu vou falar. E eu vou pedir licença, porque eu vou lá no andão um pouquinho, vocês vão ter que me olhar para explicar isso aqui. Liturgia é encarnação. Para isso eu vou dar um exemplo. Por que liturgia é encarnação? Quando o diácono está lá, ele proclama o Evangelho. É um livro só que está aqui no ambão, o Evangeliário, ou lecionário, como vai usar o Evangeliário. É um microfone só que é usado para proclamar, e é um texto só que ele proclama. Quando o diácono proclama o Evangelho, está todo mundo virado para quem está proclamando o Evangelho. Todo mundo entende a mesma coisa do Evangelho? Não. Cada um entende conforme você está na sua vida. Conforme o seu estado de vida, você acolhe aquele Evangelho. Liturgia é encarnação. O diácono ou o sacerdote proclama o Evangelho e você pega ele, você encarna ele. Quer um exemplo? Setembro, celebramos o mês da Bíblia. E não tem um mês de setembro que a gente não escuta. A Bíblia não é para ficar tomando poeira lá em casa. A Bíblia é para ser aberta e ser lida. A gente não ouve isso. Adianta alguma coisa você ter uma Bíblia na sua casa, se você não lê ela, se você não abre, você não toma ela na sua vida? Não adianta nada. Liturgia é encarnação. Quando o padre faz uma homilia, alguns colocam que ele está fazendo a atualização da palavra. O que significa isso? O que é a homilia? Quando Jesus disse aos seus discípulos,
aquelas palavras, às vezes ele estava dentro do barco, às vezes ele estava numa montanha. Aquelas pessoas que ouviam, acolhiam no coração delas aquela palavra. É fácil a gente imaginar isso. O contexto que eles estavam, tem toda uma explicação da comunidade que estava reunida, tem um contexto histórico, um contexto sociológico daquela pessoa. Quando nós entendemos o porquê que a samaritana estava ao meio-dia lá no poço, é diferente a compreensão. Da mesma forma que Jesus proclamou a boa nova aos discípulos que o escutavam, o padre explica por que aquela palavra está sendo encarnada hoje. Assim como os discípulos ouviram de Jesus, nós também escutamos de Jesus, e o padre explica como que essa palavra se encarna na nossa vida hoje. Não tem como o padre pegar, o padre ou o diácono também, os dois podem fazer homilia, tem que ser coordenado. Não tem como ele pegar e escrever uma homilia para sempre. Ele escreve uma homilia e vai usar a vida inteira. Eu tive essa tentação já. Eu estou na escola diaconal, eu falei assim, vou escrever todo domingo uma homilia e se for ordenado está pronto. Não. Ilusão. Porque só naquela comunidade que a palavra se encarna. Então, se o padre Fernando presidir de manhã aqui e à noite lá na Nossa Senhora de Fátima, né? Capela Nossa Senhora de Fátima, lá do outro lado, né? A homilia não é a mesma. A proclamação do Evangelho não é igual. É diferente. Se encarna diferente. Se encarna cada vez. E qual que é o meio que isso se encarna? Só tem uma forma de se encarnar só. Pelo nosso corpo. Você está aqui, né? Sentado. Olha, falta 2 minutos para dar 7h30. Você está aqui sentado. As pessoas que chegaram depois, elas podem emitir uma opinião sobre o que vocês estavam aqui desde o começo ouviram? Não, não pode. Quem não vier hoje pode emitir uma opinião falando: nossa, estava muito frio o ar dentro da igreja, o som estava muito ruim, a luz estava muito clara. Ele pode emitir essa opinião? Não pode. Não pode emitir essa opinião. Só quem sentiu com o seu corpo pode dar essa opinião. No máximo que ele pode fazer é replicar aquilo que você passou para ele. Seja o som, seja a luz, seja o próprio conteúdo da formação. Aí é algo que nós inventamos na pandemia, né? Comunhão espiritual. Gente, não existe comunhão espiritual. Ou é comunhão ou não é comunhão. Para ser verdadeiramente liturgia, o corpo tem que estar aqui. Claro, teve a pandemia, nós não podíamos nos reunir, cada um na sua casa assistia, e nós tentávamos nos rearranjar. Aquilo não é liturgia, não é comunhão. A gente estava participando, era um exercício espiritual, era uma piedade. Comunhão, a única que existe é sacramental. Se você não está em comunhão sacramental, você tem que fazer um itinerário penitencial até chegar à comunhão sacramental. Comunhão espiritual é algo que nós inventamos na pandemia para conseguirmos colocar todo mundo junto, e que em muitos lugares permaneceu, mas não deve existir comunhão espiritual. Ou você está em comunhão sacramentalmente, ou você não está e vai fazer um itinerário penitencial. Liturgia é encarnação. Tem como você comungar se você não vir aqui comungar? Não tem como você, da sua casa, assistir a missa e receber a comunhão? Não tem. Isso é tão verdade que os ministros, os diáconos também, eles levam a comunhão aos enfermos. Se a comunhão espiritual fosse suficiente, não precisava levar a comunhão aos enfermos. Comungou espiritualmente. Mas mesmo que o enfermo assista a missa na TV, escute no rádio, na internet, nós levamos a comunhão até ele. Liturgia se dá pelo corpo, pelos sentidos, seja lendo, ouvindo.
às vezes, cheirando pelo olfato, comendo pela comunhão, se dá pelos sentidos, pelo nosso próprio corpo. Liturgia é encarnação. Expliquei da palavra, eu vou falar já da Eucaristia, porque amanhã eu não vou voltar nessas partes teóricas. Amanhã nós falaremos só da parte da liturgia eucarística para frente. Alguns teólogos dizem que na missa nós renovamos o sacrifício do Calvário. Alguns falam que nós atualizamos, se não vai renovar. Outros, Dom Henrique, nós presentificamos o sacrifício. Eu digo que nós encarnamos o sacrifício. Da mesma forma que a liturgia da palavra, nós encarnamos pelo nosso corpo, aqui também, nós encarnamos pelas palavras da consagração. Tomai, comei, tomai, bebei. O que é a missa? Por que é importante ter uma parte teórica? Porque muitas das decorrências de depois da liturgia, da palavra eucarística, depende disso. A natureza da missa é de sacrifício. É por isso que tem um altar, é por isso que é um sacerdote, aquele que oferece o sacrifício. O sacrifício do Calvário. Aí depois vocês já podem perceber que a gente vai entrar em polêmicas, né? Palmas, danças, a gente vai chegar lá, não tem problema. Mas qual que é a chave de leitura do sacrifício? Porque Jesus não falou o seguinte: vá até o meu Calvário, ou vá até a Galileia e faça igual eu fiz na Galileia. Vá, não. Antes de padecer, Jesus deu banquete. Então, ele toma o pão em suas mãos, diz: tomai e comei. Toma o cálice, diz: tomai e bebei. E fala: fazer isto em memória de mim. O que Jesus manda fazer? Um banquete em memória dele. É um sacrifício? Evidente. É a cruz? Evidente que sim. É a ressurreição, é a ascensão do Senhor, é a celebração de seu mistério pascal no banquete. Essa que é a ideia de encarnação da liturgia. Nós pegamos essa encarnação, colocamos presente na nossa vida quando o Padre toma o pão, diz: tomai e comei, toma o cálice, diz: tomai e bebei, fazer isto em memória de mim. Há 2000 anos nós fazemos isso. Nós encarnamos desta forma o mistério pascal de nosso Senhor. Essa é a primeira coisa, liturgia como encarnação. Se você, domingo que vem, chegar aqui e entendeu que liturgia é encarnação, já está ótimo, porque você já vai ter uma postura diferente, você já vai se vestir diferente, você vai ouvir as palavras diferentes, você vai participar da Eucaristia diferente, você canta diferente, escuta diferente. Liturgia como encarnação. Essa foi a primeira parte teórica. Segunda parte teórica, eu vou falar de um dogma, que às vezes é tão óbvio que a gente nem se lembra dele. É o dogma do corpo místico de Cristo. A gente escuta tanto São Paulo falar isso, né? Todos somos membros de um corpo. O que seria do corpo se ele fosse só ouvidos, não tivesse pé, se ele só tivesse mão, se ele não tivesse aquilo? Todos nós formamos um só corpo. Na Constituição Conciliar sobre a Sagrada Liturgia, Sacrosanto Contínuo do Concílio Vaticano II, ela diz que a liturgia é o exercício sacerdotal de Cristo, que oferece ao Pai um culto público perfeito. Mas tem uma vírgula: exercício sacerdotal de Cristo, vírgula, cabeça e membros. Quando o padre está no altar para a liturgia eucarística, tem uma expressão em latim
que diz como que ele está agindo naquele momento. In persona Christi capitis, em latim. A gente só tem persona Christi, né? Na pessoa de Cristo. Mas o completo é na pessoa de Cristo cabeça. Ele exerce o sacerdócio ministerial, o único que pode consagrar pão e vinho, oferecer o sacrifício, agir na pessoa de Cristo cabeça. Mas vocês ouviram que a liturgia é um exercício sacerdotal de Cristo cabeça e membros. Então não é só o padre que oferece sacrifício. Todos nós oferecemos o sacrifício junto com o padre. Tanto que amanhã nós veremos que mudou. Orar, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Meu e vosso. Sacerdócio ministerial, sacerdócio comum dos fiéis. Sacrifício, no latim sacrifício, é no singular, não são dois sacrifícios. Amanhã a gente vai ver isso. É um sacrifício só. A gente trata a liturgia como um teatro, como um lazer. Aqui em Porã vocês não tem shopping, no Morama tem shopping, mas a gente coloca a missa em grau de igualdade com os nossos lazeres da vida. Você coloca em primeiro lugar no seu final de semana o quê? O churrasco com os amigos ou a Santa Missa? Se a sua equipe tiver que vir aqui ler, você primeiro vem na missa e depois vai para o churrasco, ou você tenta achar alguém para ler no seu lugar? Você vai viajar primeiro ou você vem na missa primeiro? O que está em primeiro lugar? A missa ficou no pé de igualdade com o lazer, ela concorre com o lazer. Agora, se nós temos noção de corpo místico, nós celebramos. Não estou vindo aqui para ver um teatro, não estou vindo aqui só para cumprir um preceito, estou vindo aqui para oferecer um sacrifício. O padre oferece no altar e todos nós nos unimos. A liturgia eucarística, no lugar de orar irmãos e irmãs, o padre pode falar assim: orar irmãos e irmãs, para que trazendo ao altar as alegrias e as fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Quais são as alegrias e as fadigas que você traz para a liturgia? As suas alegrias e as suas fadigas são colocadas no pão e no vinho quando o padre oferece na liturgia eucarística, na apresentação das oferendas. São lavadas ou lavados junto com as mãos dele. Quais são as alegrias e as fadigas que o irmão que está do seu lado traz? Às vezes, você sabe qual que é. Às vezes é um irmão de verdade, de sangue, às vezes é o seu pai, às vezes é o sobrinho, às vezes é o seu marido, a sua esposa. Você sabe qual que é a alegria e a fadiga dele. Mas você sabe a alegria e a fadiga de toda a comunidade? De todo o corpo místico? Deveríamos saber. E deveríamos compartilhar as nossas alegrias e as fadigas. Nós compartilhamos no corpo e no sangue do nosso Senhor, no pão e no vinho consagrado, que nós comungaremos. Então, quando você já entendeu que a liturgia não é missa, não é teatro, que a missa não é lazer, não é espetáculo, você entendeu que não é só você que celebra, que é a comunidade que celebra, é que com você todo o corpo de místico de Cristo participa, e no corpo de místico de Cristo você também participa. Já muda. Você já não fala eu, você já fala nós. Nós celebramos, nós rezamos, nós estamos aqui. No momento que nós rezamos a dezena do terço, às vezes a gente ouve uma parte respondendo de uma forma, outra mais adiantada, outra para frente, outra para trás. O que é isso? O corpo está meio estranho, né? O corpo está meio capenga o corpo. Todos deveriam.
Está tendo um AVC o corpo. Todos deveriam responder ao mesmo tempo. E claro, nós temos dificuldades de audição, dificuldades com o próprio som, com a acústica, com o tamanho da igreja, mas todos deveriam responder igual. Corpo místico de Cristo. Essa é a segunda base teórica que nós temos. E a terceira base teórica, já que nós aprendemos que liturgia não é teatro, nós fazemos parte do corpo místico de Cristo, é liturgia e pastoral de conjunto. Pastoral de conjunto deveria ser a nossa meta na pastoral. Eu lerei o que a conferência de Puebla definiu como pastoral de conjunto, para vocês verem como cara certinho com liturgia. Pastoral de conjunto é uma ação global, orgânica e articulada, que a comunidade eclesial realiza sob a direção do bispo, que destina a levar a pessoa e todos os membros à plena comunhão de vida com Deus. Global, orgânica e organizada. Não é a minha missa, não é a minha liturgia. Geralmente os grupos têm esse egocentrismo girando em torno deles. Não, domingo que vem é a minha liturgia. Domingo que vem é a minha equipe que canta na missa. Está errado já, né? Cantar a missa, a celebração. Não é só um show. Agora, se uma equipe que está responsável por organizar vacila, falta um leitor, é só ela que sofre ou é todo mundo que sofre? Ai, todo mundo que sofre. Se a equipe de canto não vem, só eles que sofrem ou é todo mundo que sofre? Todo mundo que sofre. Se a catequese tem que preparar alguma coisa na celebração, vai ter um rito e não prepara, é só os catequizandos que sofrem ou é todo mundo que sofre? Ah, é todo mundo que sofre. A criança perdida, não sabe como que pega a Bíblia, onde que senta, o que beija. Se os coroinhas não separarem os textos certos da missa, do missal, é só o coroinha que não dorme depois, pois ou é todo mundo que sofre na hora da celebração? Todo mundo que sofre. Liturgia é uma ação orgânica, articulada, de todos. Se nós prepararmos maravilhosamente bem a liturgia, e ninguém canta, só a equipe canta só, foi uma boa celebração? Não. O povo não participou, a comunidade não participou. O que é bonito então? É o teatro, né? Então a gente vai numa ópera e canta igual. Uma ópera canta igual e é bonito. A liturgia bem celebrada não foi. Então todas as pastorais e todos aqueles que têm uma responsabilidade com a liturgia têm que ter essa consciência. Primeira coisa, você não celebra sozinho. Você depende de alguém. Nem adianta você chegar sozinho aqui e querer celebrar. Não vai conseguir, primeiro precisa do padre. O padre até conseguir celebrar sozinho, o padre, se ele quisesse. Agora falta um membro, aí dá muito. Dogma do corpo místico. Você pode andar bem, mas se o seu dedão estiver quebrado, você começa a mancar, né? Se o seu ouvido esquerdo está surdo, aí já não responde direito. Está desafinado, aí já não canta bem. Todos nós formamos um só corpo. Então, liturgia como encarnação. Através do meu corpo você leva a liturgia. Liturgia e corpo místico de Cristo. Todos nós oferecemos um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E liturgia e pastoral de conjunto, que todos se direcionam até a liturgia, para dela colher o alimento espiritual. Esses são 3 princípios, 3 fundamentos, 3 bases que nós subiremos nelas para seguirmos adiante. Agora, gente, a metodologia ela vai ser o seguinte: a melhor forma de se aprender liturgia é celebrando.
é a partir da própria celebração. Então a ideia não é chegar domingo que vem, claro, se os pais quiserem, não vai ser assim. Mas a ideia não é chegar domingo que vem e revolucionar isso aqui. Colocar abaixo, claro, aquilo que é proibido e ilícito tem que colocar abaixo mesmo. Mas a ideia é nós construirmos este corpo. E a partir da própria celebração, você vai perceber que com o que você aprendeu, o que você ouvir, na hora que você for celebrar, é óbvio que não encaixa. Você vai falar assim, não, isso aqui não encaixa nesse momento. O momento não é para aquilo. O momento pede outra coisa. O próprio rito ensina, educa, exorta para aquilo, conduz para aquilo. Então, nós passaremos por toda a missa, desde antes da procissão de entrada até depois da procissão de envio, toda a missa. E como eu já falei para quem chegou antes, nós começamos um pouco antes, hoje nós falaremos sobre liturgia da palavra. A gente vai até as preces hoje. Aí amanhã a gente continua a partir do canto das oferendas, da procissão das oferendas. Beleza? Deixa eu abrir aqui. Na falta de uma, eu tenho 2 águas com gás aqui hoje. O padre falou que a outra é para amanhã. Uma é para hoje, a outra é para amanhã. Todo mundo gosta de água com gás? Eu acho que é coisa de velho. Olha só, desculpa. Eu não conheço um jovem que gosta de água com gás. Um jovem, eu e você conhece. Eu torço para o padre Bruno Henrique também. E eu torço para o Santos. Então o meu nome tinha que ser o quê? Clóvis. Tinha que ter barba, né? Um santista tem que ter pelo menos 54 anos. Se um santista não viu o Pelé jogar, ele está um pouco atrasado. Pelé já morreu, né? Deus o tenha. Gente, vamos começar a celebração. A gente já entendeu que liturgia não é teatro, que nós chegamos aqui para rezar, nós viemos aqui para oferecer um sacrifício a Deus Pai Todo-Poderoso. Aí você chega aqui na igreja, a equipe de canto, lá em cima, né? Fica o coro. A equipe de canto está ensaiando os cantos da missa. Fala para mim, alguém consegue rezar assim, desse jeito? Nem tenta, você nem tem que ir para o Santíssimo, você vem aqui fazer penitência, fazer uma via sacra. Qual que é o clima da igreja quando nós chegamos? Oração. Então diga para todo mundo que vai servir na liturgia: tem hora para chegar? Se eu vou servir na igreja? Ah, tem sim. Sabe que horas? 1 hora antes. Felipe, é 1 hora antes. 1 hora antes é para estar aqui. E nem joga a culpa no padre, porque ele nem falou isso daí, tá? Isso é algo óbvio. 1 hora antes tem que estar aqui. Sabe por quê? Você vem aqui só para ler, Você vem aqui só para ler a leitura, só e você vai embora. Teve um lugar, gente do céu, foi aqui na diocese não, foi só lá na Itália que acontece essas coisas. A pessoa queria cantar a proclamação da Páscoa numa paróquia e o salmo em outra paróquia, a vigília pascal. É na Itália, na região de Trento, na Itália. Você vem só para ler, só para cantar? Não. Você vem para, junto com o padre, toda a comunidade, oferecer um sacrifício. Aí que é a primeira coisa que você faz quando chega na igreja? É ir já ensaiar o canto, é ir correndo. Não, é ir rezar. Gente, chegou na casa de alguém, primeiro você cumprimenta é o dono. E o dono está na capela, te esperando. Chega e faz a sua oração. Tem como fazer isso chegando dando 15 minutos? Não. Então é 1 hora. 1 hora tem que estar aqui e fazer a sua adoração. A adoração é chegar e começar a falar
Siri canta lá na praia, chupa bala house. Não! Adoração é se colocar na presença do Senhor. Deixa o dom de línguas para os momentos de dons de línguas, quando temos pessoas que traduzem os dons de línguas e pessoas que discernem os espíritos lá. Deixa ela para ICC, eles dominam isso. Aqui, você se coloca na presença. Você pode chegar e se ajoelhar. Pode. Felipe, se eu não tocar o sacrário, eu não sei viver. Tá bom, toca o sacrário. Não precisa tocar o sacrário. É se colocar na presença. É chegar, sentar e ficar quietinho. Igual São João Maria Vianney. Eu olho para ele e ele olha para mim. Isso é adoração. Se colocar junto com o Senhor. É isso que ele quer. Fica conosco o Senhor. Então, para fazer isso tem que chegar antes. Não adianta chegar em cima da hora. Aí você fez sua oração. Tem como você passar o som chegando faltando 15 minutos? Até tem. Mas acaba com toda a assembleia. Que reza o terço, eu ia colocar isso depois. Não tem como chegar em cima e passar o som. Tem que chegar antes. E você tem que passar o som. Testar o microfone, testar a altura. O salmista tem que testar, tem que ver. O leitor tem que procurar um lecionário. É assim que funciona. O coroinha tem que mexer no turíbulo, no missal. Os messérios têm que preparar a credência. Tem como preparar tudo isso em cima da hora? Não tem. Tem que chegar antes. A gente tinha que ter uma norma que é o seguinte: 30 minutos antes da celebração, oração com a equipe de celebração na sacristia. Todo mundo da equipe de celebração lá dentro, para rezar. E lá não é para definir, vai fazer isso hoje, fazer aquilo hoje. Não, já foi visto isso tudo já. É só para rezar e ir para a porta da igreja. Chegou na porta da igreja, não é cachoeira, gente. Na cachoeira a gente grita, a gente faz o churrasco. Lá na porta da igreja, você está em clima de oração. Então, na porta de igreja não é lugar para colocar sua foto um dia. Na porta da igreja é para você acolher os irmãos que chegam. É para você se preparar para a função que você vai exercer. Para você estar bem espiritualmente para celebrar a Eucaristia. É isso que a gente faz na porta da igreja. Aí agora, alguns métodos, Aqui vocês fazem um maravilhoso: rezar um terço antes da celebração. Rezar um terço no oratório público é urgência plenária. A gente pode colocar uma por dia. E rezar um terço é uma delas, no oratório público. Se for privado, você sozinho, urgência parcial. Rezar um terço é maravilhoso. Mas outra opção, às vezes você vai rezar numa capela que não reza o terço, ou um grupo menor que não tem o costume, está em cima, dezena do terço, pelas vocações. Nós somos obrigados a rezar ao menos uma dezena do terço pelas vocações em todos os encontros da igreja. Vai preparar a liturgia lá em casa, vai preparar, vai rezar uma dezena pelas vocações antes. Vai ensaiar o canto da missa antes, uma dezena pelas vocações, vai rezar. É obrigado, gente. A vocação é a resposta de Deus para uma comunidade que reza. A própria conferência de Coimbra disse isso. Outras formas que nós temos, não sei se vocês fazem aqui, mas são sugestões. Alguns colocam cânticos. Algumas paróquias colocam cantos gregorianos antes da missa. Eu prefiro o terço antes da missa. Algumas paróquias fazem um canto de ambientação. Canto de ambientação, gente, não é o show da Taylor Swift. Canto de ambientação é um refrão meditativo. A gente conhece muito aquele, Onde reina o amor fraterno.
Você vai repetindo isso e todo mundo vai entrando no clima de oração. Não é algo maçante. Agora vocês têm que encontrar aquilo que é melhor para a realidade paroquial. O terço é perfeito para isso. Antes de falar sobre o canto de abertura, de entrada, eu vou falar um pouquinho de canto, já que eu toquei sobre refrão orante. Como a formação é para muita gente, eu vou lembrando. A gente está nessa parte, agora é importante falar de canto. Eu vou cantar no canto, agora falar sobre gesto, eu vai falar de gesto, sobre mistagogia, o que significa esse momento, ele vai falar. Agora é sobre o canto. Serve para todo mundo também, não é só para quem canta. Todo mundo canta. Aqui está todo mundo, tem até fotógrafo aqui, né? Eu vi no Instagram, até os fotógrafos iam vir hoje. Tem algum fotógrafo? Levanta a mão. Pascom está aqui? Vixe, vai ter que apanhar depois, tem ninguém na Pascom para tirar foto. Eu brinco com o pessoal da Pascom, né? Pascom fala assim, tem que ser discreto. A Pascom sendo discreto na hora da missa. Ou a Pascom sendo discreto para tirar foto na hora da celebração. Canto. O canto constitui um sinal de alegria do coração. O canto constitui um sinal de alegria do coração. Você está feliz, você começa a cantar e você nem vê. Você cantarola, você está alegre. Agora aquele dia que você está feio com o seu chefe, eu duvido você cantar. Você manda a pessoa para os quintos. Você pediu para você cantar. O canto constitui um sinal de alegria do coração. Cantar é próprio de quem ama, de Santo Agostinho. Isso é tão verdade que eu até brinco, né? Quem canta em casa, ele dá um jeito de socar em algum lugar do casamento alguma parte para ele fazer. Ou ele, se ele é tecladista, eles vão colocar um teclado para ele tocar alguma coisa para ela. Ou ela vai entrar com o microfone cantando. Tem que ter isso, gente. Cantar é a prova de quem ama. Ou na festa vai cantar uma música. Se não, na preparação pensou em algum momento para isso. Eu e a minha esposa não pensamos porque nenhum de nós canta. Mas quem canta, às vezes você está até rindo aí, você fala assim, eu cantei no meu casamento. E depois um provérbio muito antigo. Quem bem canta, duas vezes reza. Não é quem canta, reza duas vezes. Quem bem canta, duas vezes reza. Quer dizer, você canta mal, é melhor cantar baixo. Deixa o seu irmão cantar e rezar por ele e por você também. Porque quem bem canta, duas vezes reza. Quem mal canta, eu acho que meia vez reza, né? Porque atrapalha ele e atrapalha o irmão que está do lado. Qual que é o princípio básico, gente? Se você não está ouvindo o irmão do seu lado, você está cantando alto. Se na hora que você está rezando, você só escuta a sua voz, você está rezando alto. Às vezes o irmão está rezando baixo também, aí você dá um piscão nele, cantar também. Mas a regra é você ouvir a voz de todos e não só a sua. Essa é a regra do canto. Aí a gente já chega em outra afirmação, né? Os volumes dos cantores. Onde que eles devem se encaixar? Abaixo da voz do povo, é óbvio. Se o canto é na assembleia e o coral participa da assembleia, se ouve a assembleia cantar. O instrumento tem que estar onde? Sustentando o canto da assembleia. Aí tem alguns violeiros, aqui não, só na Europa, não precisa. A cada toque do violão é um susto que você toma. Na hora do padre fala, eis o mistério da fé, ele dá aquela batida no violão assim, ó, que você acha que Jesus está ressuscitando mesmo. Você até anunciamos, Senhor, a nossa mão. O instrumento é baixo para sustentar o canto. O microfone mais alto é o do padre. O padre
até riu. Nós vemos em algumas paróquias, quando o bispo vai presidir, ele já fala um pouco mais baixo, né? Todos os microfones são mais altos do que o dele. É invertido assim, gente. É uma coisa de louco. Mas a gente tem que entender isso. Para o canto, essa aqui dói, tá? Essa aqui vai doer em você. Ah, vai. Essa aqui eu vou pegar uma faca e vou colocar no seu peito e vou girar assim. Número 366 da instrução do missal. Como que canta, né? Como que escolhe o repertório, como que... Está lá no missal já. Não tinha na outra edição, tem nessa. Não é lícito substituir os cantos colocados no ordinário da missa, por exemplo, no Cordeiro de Deus, por outros cantos. Vou contar um negócio. Sabe quais são os únicos cantos que não estão no ordinário da missa? Entrada, ofertório, comunhão e saída. O resto tudo está no ordinário da missa. Todos. Ato penitencial. Senhor, tem de piedade. Glória a Deus nas alturas. Mas calma, quem vai chegar lá? Cada momento tem a sua parte, tem a sua peculiaridade. Mas não é lícito. E se a gente muda? É ilícito. A missa é inválida? Não. Consagrou, disse a fórmula, mas é ilícito. Não pode fazer. A gente faz porque é besta. A gente faz porque é desobediente. A gente faz porque é irresponsável. Ou também porque nós somos ignorantes. Nós não sabemos o que estamos fazendo e escolhemos algo. Agora, se você sabe e você faz, é ilícito. Deveria fazer certo. Princípios do canto. Se nós formos para um show de rap, de sertanejo universitário, de funknejo, de pop rock, da Taylor Swift. A Taylor Swift, sabe, todo mundo sabe quem é a Taylor Swift. Rebelde, está cantando. Todo mundo sabe quem que é. Uma cantora famosa dos Estados Unidos que está fazendo show em São Paulo e Rio de Janeiro, de pop rock. E ela tem que escolher se ela vai cantar bonito ou se os fãs vão entender o que ela cantou. É óbvio que ela vai escolher cantar bonito. Óbvio. Agora, na liturgia não é show na Taylor. A liturgia, a palavra, a escrita, a letra tem a primazia. Isso a gente vai ver no Salmo. Não é o salmo que tem que se encaixar na sua melodia. Você tem uma melodia que canta o ano inteiro. Aí você fala assim, nossa, aqui, se eu trocar essa palavra do salmo, é a mesma coisa, não é sinônimo. Não é o salmo que tem que se adequar à sua melodia. É a sua melodia que se adapta à letra do salmo. Mas essa melodia aqui, se eu fizer, não vai fazer. Todos têm que entender o que está sendo dito. Todas as palavras. Não se corta a palavra, não se tira a palavra. Mas não acontece aqui, né? Eu estou dando exemplos que eu já vi que acontece na Itália. A letra tem a primazia. Segundo princípio, o gênero. Você canta um salmo de profundis, um salmo penitencial, você tem que cantar ele lá embaixo, assim, ó. Aí tem gente que canta um salmo penitencial num tom alto, alegria. Eu sempre dou esse exemplo que eu acho maravilhoso. O Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Se canta na quaresma e se canta na Páscoa. O mesmo salmo. Agora você escolhe o mesmo tom para quaresma e Páscoa? Não, né? Quaresma é penitencial, Páscoa é alegria. Se você procurar na quaresma, Salmo 22, quaresma, o
tom está lá embaixo. Salmo 22 passa, o tom está lá em cima. Tem um gênero aqui, tem diferença. E agora, a terceira é a participação da Assembleia. É óbvio, todos têm que cantar aquilo, mas é um canto novo, então a Assembleia tem que aprender, mas nunca vai aprender, então não pode ser cantando na liturgia. É simples. Se tem possibilidade de se aprender, pode tranquilamente ser inserido na liturgia. Agora, não tem possibilidade, não se canta. A Assembleia tem que participar, é obrigação. Agora, procissão de entrada. O que é procissão de entrada? Nós, povo, igreja militante, caminhando nas estradas deste mundo rumo ao céu. Isso que é procissão de entrada. Assim como o povo hebreu caminhou por 40 anos no deserto, nós caminhamos neste mundo até o Pai. É por isso que aquele que nos salvou entra na frente. Quem que vai na nossa frente nesse mundo? Jesus. Como que ele nos salvou? Na cruz. É por isso que na procissão de entrada a cruz entra. E tem que ter imagem do crucificado na cruz, porque é no alto dela que ele nos redimiu. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas será a luz da vida. A luz do mundo pode entrar apagada? Não pode, né? É por isso que os coroinhas entram com pelo menos 2 velas. Pelo menos 2. A vela não é do evangelhário, a vela é da cruz. Só tem vela do lado do evangelhário e do evangelho. É isso que significa as velas. Que bom seria se todos nós entrássemos na procissão de entrada, igual domingo de Ramos. A gente vem batendo o ramo na cabeça do outro, e cantando na rede, e é bigato que voa, e todo mundo entra. No rito antigo batia a cruz na porta. Hoje não bate mais, é o rito antigo que batia. E todo mundo entra. O canto muda na hora que a gente entra na igreja. Isso que é a procissão de entrada, todo mundo entrar. Agora não dá para fazer isso toda a missa. Então o que nós temos? A equipe de celebração que representa a todos. E, para minha sorte, nós tivemos um jubileu para eu exemplificar. Alguns de vocês foram lá em Moarama, no Jubileu de Ouro, no dia 17 de setembro. Aquele calor do caramba, que nem estava tão calor assim, né? Pelo calor que a gente sentiu depois. Teve a entrada das paróquias. Teve um momento que chamou Paróquia Santo Antônio de Iporã. Você ficou atento assim? Morei em Iporã. Você ficou olhando no livrinho, que horas que ia entrar em Iporã? Foi a quarta, né? A quarta paróquia mais antiga da diocese, criada no mesmo dia que a paróquia São Francisco de Assis em Moarama. Quem foi o primeiro padre? Aqui ou lá? Quem veio? O Eliseu veio de manhã aqui ou de manhã lá? Tem que ver o livro Tomos dele. Ele ficou procurando a sua paróquia. Aí na hora que chamou, tem coroinha que colocou a cadeira na cabeça, tem gente que gritou, tem gente que... E tinham 2 pessoas, uma segurando a bandeira e uma segurando a vela. Tinha, não tinha? Tinha. Você se sentiu representado? Se não sentiu, deveria ter sentido. Tem uma senhorinha de uma paróquia, lá tinha uma rampa, né? Calor do caramba que estava lá. E ela era uma das primeiras também, paróquias. E ela ficou dentro daquela igrejinha que passava todo mundo para chegar na arena. A gente ficou mais de 1 hora lá esperando. Na hora que começou as entradas, ela pisou na rampa. Aí uma pessoa que estava embaixo bateu assim nela e falou: Senhora, nos represente, porque eu também sou dessa paróquia. Naquela hora, aquela senhora entendeu que ela não estava ali só segurando uma bandeira, só segurando uma vela. Ela representava todo mundo. Assim como os coroinhas, quando viram os coroinhas,
Os cerimoniários viram os cerimoniários, os leitores viram os leitores. Ser representado. Posição de entrada é isso. É a equipe de celebração saber que representa toda a Assembleia, todo o povo de Deus que caminha rumo ao Pai. E é a Assembleia saber que a equipe de celebração está fazendo isso. Quando nós entronizamos imagens na igreja, a gente não devia chegar aqui na frente, ficar mostrando para todo mundo e aquela coisa toda. É a comunidade que introduziu a imagem. Nós mesmos que trouxemos ela. Mas é claro que a gente faz todo aquele show aqui para cantar para o santo, para festejar, para se alegrar. Mas é toda a comunidade que introduziu aquela imagem. Isso que significa procissão de entrada. O canto que acompanha essa procissão tem que ser o quê? O que esse canto tem que ser? Primeira coisa desse canto, ele tem que introduzir a Assembleia no mistério que será celebrado. Vou dar um exemplo. A gente chega em paróquia e primeiro domingo do Advento, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Aí depois, o primeiro domingo da Quaresma, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Solenidade de Pentecostes, eis-me aqui, Senhor. Jesus olha assim, misericórdia, você que ainda está aqui já. Tá bom. Eu entendi que você está aqui. Em Pentecostes estaremos aqui reunidos. Já deu para entender agora. Um canto se canta no Advento, gente. Tem como cantar na Quaresma? É muito difícil. Agora, por exemplo, não vou nem falar qual é o tempo, porque domingo geralmente a gente canta, mas se você começa a ouvir, eu não canto bem, tá? Estou dando formação, então é uma licença poética aqui. Vigiai, eu vos digo, não sabeis qual o dia ou a hora. Tem como cantar esse canto na Quaresma? Não, esse canto é de Advento. Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando a luz. Tem como? Não tem. Sobe a Jerusalém. O canto tem que introduzir no mistério. Não é você pegar dois cantos o ano inteiro, cantar só aquele canto. Não está introduzindo nada. Introduzir no mistério. Depois, não falei que a equipe de celebração representa todos nós que estamos entrando em procissão? Falei. Tem que unir a Assembleia. Todos têm que cantar. Não canto só da equipe, só do padre. Todos têm que cantar aquele canto. E o terceiro, o canto acompanha a procissão de entrada. Gente, chegamos numa comunidade. Não foi aqui na igreja. Eu vou lá no altar para falar sobre isso. O bispo beijou o altar, o canto parou. E tinha turismo. Ficou um clima de velório. Quando chegou aqui, eu quase pedi para o bispo parar, sabe? Porque até em velório se canta para incensar o caixão. Até em velório, em missa ezequial, na hora que incensa o caixão, se canta. Aí não, ficou muito. O canto acompanha a posição de entrada. Se tem que incensar, vai cantar até terminar de incensar e até o padre chegar na cadeira presidencial. Agora, a hora de parar é o discernimento da equipe. Existem cantos que são gigantescos, essas estrofes. Você não adianta cantar a estrofe inteira. Existem cantos que são curtíssimos, que você vai poder repetir o refrão. Às vezes já está tão gostoso todo mundo cantando que você vai repetir o refrão de novo. É discernimento da equipe na hora. Mas não pode parar de cantar até terminar a posição de entrada em sensação. E não pode ficar cantando também até o final.
Tem que acompanhar o rito. Isso é posição de entender. Agora, o padre chegou lá. Lembra que eu expliquei? Cristo cabeça e membros, o sacrifício, o personagem explicáveis. O corpo sabe para onde ir sozinho? Não, ele vai por espasmos, né? Se você corta a cabeça de alguns bichos, tem músculo que ele fica, né, em espasmos. A cabeça não está dando comando nenhum. O corpo, gente, não sabe a hora que começa a celebração. Quem sabe é a cabeça. Você sabe se o padre vai chegar lá e vai ler a notícia do dia, se o padre vai chegar lá ou vai fazer um pedido, ou se ele vai cantar alguma coisa a mais, ou se ele vai fazer o sinal da cruz. Você não sabe, você não é a cabeça. A cabeça é o padre. É por isso que só o padre diz: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós, como corpo, respondemos. É o padre que constitui a assembleia reunida. Ele que começa e nós acompanhamos. E depois ele nos salva. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Isso não mudou, tá? O novo missal. Só foi adicionada uma opção. O padre pode falar o seguinte agora quando chegar lá, sinal da cruz: a graça e a paz daquele que é, que era e que vem estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ao invés disso, o padre também pode falar: o Senhor esteja convosco. Nós respondemos: Ele está no meio de nós. Essa é a resposta. Quando é o bispo, ele é o único que tem a primazia de fazer a saudação de Jesus quando ressuscitou. A paz esteja convosco. Foi isso? Jesus disse quando entrou no salão: a paz esteja convosco. O bispo não fazia porque a gente não sabia responder. Era o amor de Cristo nos uniu. Agora mudou, vai ficar mais fácil. Quando o bispo falar: a paz esteja convosco, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ficou fácil. Agora ficou fácil. Não tem como errar. Aí o padre vai compor compõe a assembleia. Deixa eu ver a hora aqui. 9 horas não passa, né? Prometi, 9 horas não passa. Ritos iniciais, gente. O que são ritos iniciais? É um caminho que nós percorremos para entrar na presença de Deus. Você lê, tira as sandálias. Sempre na Bíblia se fazia um ato penitencial, um rito penitencial para se colocar na presença de Deus. É isso que nós fazemos na missa. Antes da liturgia da palavra, nos colocamos na presença de Deus. Aqui na porta da igreja nós temos um átrio, como se fosse um lugar que você está passando para entrar na presença de Deus. Geralmente tem água benta, é mais escuro. Tem essa entonação lá. Ritos iniciais é isso. É antessala do sagrado. Você está entrando ali. Como que funcionam os ritos iniciais? Você vai aprender hoje. Como que é ritos iniciais? São 3 momentos, 3 ritos. Ato penitencial. Senhor, tem de piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. Não é um, são 3. E eu vou te explicar. Aqui não tem 3 degraus, mas eu subo no altar para colocar o 3º degrau. Quem vem na missa diária sabe, o padre chega e fala: confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa. Viram que mudou? 3 vezes agora. A gente ficou mais pecador, então tem que bater uma vez a mais no peito. Minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. O que o Padre faz na missa diária, gente? Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Primeiro rito. O que ele faz? Sobe o degrau. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Outro rito. E se é uma festa que não tem campo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso. Essa é a primeira forma de ato penitencial. Quem vem em missa diária está careca de saber. A segunda forma de ato penitencial, ao invés de confessarmos os nossos pecados, é um diálogo que ninguém sabe esse diálogo. O sacerdote faz o seguinte. Vamos ver se vocês sabem. Eu falo e vocês respondem. Tende compaixão de nós, Senhor. Amém, aleluia, glória a Deus nas alturas. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Se tivesse que fazer com todo mundo esse ato. Aí o que o Padre faz? Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Confesso, Senhor, tem piedade, glória. Diálogo, Senhor, tem piedade, glória. E a terceira fórmula, ela junta. O Senhor tem piedade e é junto. Que é o seguinte, essa vocês sabem. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Esse aqui, é um pé em cada, assim. Você está apoiado nesse pé, você está apoiado no outro. O que o Padre fala depois disso? Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Aí direto, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. 3 fórmulas de ato penitencial. Agora, o que é mais importante? Ai, isso aqui vai doer, vai doer sim. Lembra que é ilícito substituir os cantos do ordinário da missa? Isso aqui tudo é ordinário da missa. Se for no Vaticano, é um desses 3 que vocês ouviram, que reza ou canta? Sempre. O que tem que mudar? A letra ou a melodia? É a melodia. É por isso que nós temos melodias de hinos, melodias de glórias. No Brasil, nós temos 14 invocações alternativas. Senhor, nossa paz. Cristo, nossa Páscoa. Senhor, nossa vida. No tempo pascal. Mas só que a gente teve um problema: compor o inário litúrgico. Fizeram um inário litúrgico com um monte de ato penitencial que não existe. Não existe. Em alguma dessas palavras que vocês ouviram eu falar sobre ato penitencial, vocês ouviram pelo irmão que não matei, pela casa que roubei? Ouviram isso? Não. Ouviram pelas divisões da igreja? Não viram isso. Isso não é ato penitencial. O único ato penitencial que se confessa pecados diz apenas: pequei por pensamentos e palavras, atos e omissões. É ilícito substituir os cantos do ordinário da missa. Felipe, isso agora doeu, hein?
E domingo que vem ele ia cantar pelos pecados eles passados, por divisões na tua igreja, nossa Senhor. Se não dá tempo de mudar, você pode não proibir, né? Vai ter que cantar, fazer o quê? Você sabe que é? Melodias que se adaptam a uma letra. É assim que funciona. O hino do glória a Deus nas alturas. Gente, esse hino, ele está desse jeito desde o século IV. Aí o Felipe, que não sabe nem cantar, dá na telha dele, vou mudar a letra. Não, a igreja não está certa não. Aqui é melhor colocar outra coisa aqui no hino. Ah, gente, o que nos trouxe até aqui foi a tradição. Tomai e comei, tomai e bebei. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazer isto em memória de mim. Estas mesmas e exatas palavras desde a última ceia. Desde ela. Aí o Felipe troca o hino do glória, que está assim desde o século IV. Eu sei que dói, gente. Eu sei que dói. Glória ao Pai, Criador, ao Filho, Redentor e ao Espírito. Glória. Glória. Gente, eu adoro esse canto. Sabe onde? No meu grupo de reflexão, na minha série, no meu terço, no canto de entrada da Santíssima Trindade. Está chegando o Natal, né? Tem gente que coloca: vinde cristãos, vinde a porfia. Isso é canto de entrada, gente, não é glória. Glória é glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus. Isso é glória. Glória não tem refrão. Glória tem começo, meio e fim. Não fica repetindo o refrão na hora do glória. Não fica mudando palavra. Nós fazemos melodias que se encaixam na letra. É assim que funciona. Agora, eu lembro, o Felipe não veio aqui para abrir o mar vermelho e todo mundo passar. Não, a gente vai morrer afogado se acontecer isso. A gente está aqui para nadar junto até chegar lá. Sabe quando que tudo isso vai estar posto? Daqui uns 150 anos vai estar posto isso. Faz 60 anos da reforma litúrgica. Agora que a gente está vendo ainda as coisas da reforma litúrgica, colhendo os primeiros frutos, vendo os erros para serem corrigidos. Vocês vão ter que morrer, eu vou ter que morrer, meus filhos vão ter que morrer para conseguir chegar lá. Então não é abrir o mar vermelho e passar, não. É ir junto até lá. Agora, vou beber uma água que vai começar a entrar em polêmica. E as palmas? Eu acho, cadê? Tem nada escrito aqui, né? Se a gente fosse colocar no ambão, a pergunta que mais eu ouvi na minha vida sobre liturgia é essa: pode palmas na missa? Eu acho que seria essa, a que eu mais escutei. Pode dança na missa? Gente, não tem polêmica nenhuma aqui. É algo muito simples. Simples. A palma, as palmas conduzem à oração. A dança conduz à oração. Conduz. Então pode bater. Pode dançar. Não conduz. Então não pode bater. Não pode dançar. Querem um exemplo maravilhoso? Por exemplo, aqui do Zairense, na África. Vocês vê vídeo na internet, o ofertório. Eles trazem, eu nem sei fazer o gingado deles, balançando. Não tento. Eu santo.
Os africanos, na hora do glória, você vê no Vaticano, quando tem uma missa com as comunidades africanas, em Santo Anselmo. Gente, eles não ficam parados, eles estão sempre, o corpo deles é da cultura. Agora, está todo mundo igual, todo mundo está igual. Assembleia, os coroinhas, quem está com o pão e o vinho. Agora, gente, dia de Nossa Senhora Aparecida, a gente pega um grupo de jovens, coloca fitinha branca e azul nas pontas assim, e sai andando assim. Isso conduz a oração? Ah, Felipe, conduz. Então pode entrar com a imagem, girar aqui na frente, mas não conduz, gente. Na nossa cultura, as palmas não conduzem a oração. Na nossa cultura, a dança não conduz a oração. Essa é a natureza da nossa cultura. Não adianta tentar enculturar isso. Isso não é enculturação. Isso é forçar a barra para alguma coisa. Mas enculturação não é. Agora, se a comunidade toda balançasse igual, exprimisse a alegria, aí ia ser outra coisa, não é? Então não tem polêmica aqui, né? Ufa, passei a primeira polêmica. Eu acho que as próximas é só amanhã. Gente, no missal, o que mais vai mudar? É como você escuta. Ficou muito mais solene. Então a forma que você escuta vai mudar um pouco. Você vai perceber isso nos primeiros dias, nas primeiras celebrações. Por exemplo, a oração coleta. Pode falar, né? Oremos. Aí ele fala, né? Nós pedimos, Senhor. No final ficou assim, ó. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então vai ter que esperar um pouquinho para responder amém, porque vai ter por todos os séculos dos séculos. Aí a gente vai falar agora das leituras do dia da palavra. Até isso mudou? Não, não mudou, mas a gente já faz errado já. Então a gente tem que corrigir. Primeira coisa, você já entendeu que liturgia não é teatro, que liturgia é sinal, é verdade, é compromisso, que liturgia você tem que chegar antes, você tem que se preparar, que liturgia é encarnação. Aí você deixa para ver a leitura só na hora, surpresa assim. Não, você se prepara uma semana inteira. Tem que brotar do coração na leitura, não é para inventar, mas aquele texto tem que estar no seu coração, senão não é verdade, não tem sinal. Se a gente fosse, gente, eu gosto da Taylor, tá? Mas se a gente fosse pro show da Taylor Swift, todos nós saberíamos a mala que a gente ia fazer, a roupa que a gente ia no show. Eu acho que eu vou ter que forçar a barra, porque a idade é um pouco elevada, né? Se a gente fosse para um show do Chitãozinho e Chororó, do Roberto Carlos, de quem? Dos Beatles. Eu acho que o pessoal gosta mais do Chitãozinho e Chororó, Roberto Carlos. Vocês escolheriam a roupa para ir no show. Esquece de escolher a fivela, o chapéu, churrasco, tem roupa de churrasco. Casamento, você vai de bermuda no casamento, nunca você vai de bermuda no casamento. Agora na missa, você vem com saia curta, roupa rasgada, dessa moda estranha, rasgar roupa, decote grande, ombro de fora. Santa Terezinha ficou brava porque o pai não deixava usar roupa que o braço ficava à mostra. Criança. Você já entendeu, né? Roupa adequada para a missa. Você está indo para a missa. Qual que seria o ideal, gente?
mais próximo do social, seria o ideal. Um sapato preto, uma calça preta, uma camisa clara, né? Não tem condição, a sua melhor roupa. Mas quando que você vê isso? No domingo, faltando 20 minutos, meu Deus do céu, você pega aquela camisa que a gente tem no armário, roupas que são sonhos, né? Um dia eu vou entrar naquela camiseta. Um dia todo mundo tem. Um dia eu vou entrar nessa calça. Você nem viu que você já passou 8 números dela já. Esquece. Aí você chega aqui na igreja, tudo torto assim, né? Escolhe a roupa, criatura, com antecedência, digna, para vir para cá. Sua melhor roupa para vir para cá. Assim que nós viemos. Algo que nós não praticamos nas nossas liturgias, na maioria dos lugares, que deveríamos. Silêncio. A gente não sabe silenciar, gente. Nossa vida é uma correria. Parece que o silêncio é um ruído para a gente. A gente não sabe aproveitar o silêncio. Qual que era o ideal? Proclamar a primeira leitura e fazer silêncio. Por quê? Porque liturgia é encarnação. Tem como você encarnar na sua vida aquela leitura, se você não pensar nela um pouco? Impossível. No Salmo, liturgia das horas deveria ser assim. Nós rezamos ou cantamos o Salmo com a antífona e fazemos silêncio na liturgia das horas, para interiorizar o Salmo. Na missa também. Segunda leitura, a mesma coisa. Agora, se nós agora fôssemos rezar uma missa, lêssemos a primeira leitura, todos saberiam que aquele momento era para fazer silêncio. Você ia estranhar no começo. Na hora de fazer silêncio, você ia estranhar. Mas todo mundo ia entender que era para fazer silêncio. Você ia abaixar a cabeça, ia se concentrar. Agora faz isso numa igreja cheia. 1000 pessoas aqui dentro. O silêncio é tão perturbador que a pessoa está no banco procurando ele assim, ué, cadê? Acha que o leitor está do lado dela. Ué, cadê? Eu? Tudo está errado. Cantor? Quem tem que subir? Coroinha esqueceu? Não sabe aproveitar o silêncio. É uma dificuldade que nós temos, que é um caminho que nós temos que trilhar, tá? Dar vida ao texto. Liturgia é encarnação. Tem gente que lê as leituras e não sabe qual é a chave central dela, qual é o ponto alto, qual é o ápice. Por exemplo, aquele evangelho que Jesus fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele versículo é o centro do evangelho. Participava de uma formação, Diácono G. André, de Maringá, cantou esse evangelho. Esse evangelho é gigantesco, gente. Gigantesco. É umas 3 páginas do evangelho. Ele cantou tudo num tom reto. Na hora que chegou nessa frase, ele subiu o tom. E não tinha ninguém naquela situação que não entendeu que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Então a sua leitura, você tem que procurar isso. Às vezes tem coisas que a gente lê como se fosse nada, e é o centro daquela leitura. Como que você descobre isso? Meditando na semana, fazendo uma leitura orante, interiorizando, gerando ela no seu coração para anunciá-la até a comunidade. Importantíssimo respeitar o anúncio e a aclamação no final. Primeira coisa, não tem que ficar lendo. Primeira leitura, segunda leitura. Não se lê isso, o título. E também não se lê o que está em itálico, a didascália, o título da leitura. Aquilo lá é para o padre e o diácono que vai fazer a homilia. Por que aquela leitura está colocada naquele lugar, tem aquele título. Mas você anuncia leitura da carta aos Romanos. Você dá um tempo, não é direto. Não é a leitura ainda, é o anúncio da leitura. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
glória a vós, Senhor. Dá um tempo. O diácono até incensa o evangelho nessa hora. Aí depois sim, caríssimos, terminou de ler, de novo, você dá um tempo. Aí sim, palavra do Senhor, graças a Deus. A leitura não faz parte do anúncio e não faz parte da aclamação no final. Ao mesmo tempo que você deu lá em cima, a mesma respirada, você também tem que dar aqui embaixo. E gente, pelo amor de Deus, palavra do Senhor, verbum domini, logos, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Rezamos, né? Alguém por acaso reza, as palavras se fizeram carne e habitaram entre nós? É um monte de livro sendo comenta aqui. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Verbum domini, palavra do Senhor. Mas nunca aconteceu aqui no Corão, tenho certeza que nunca ninguém falou assim. Pela risada a gente já sabe, já entende. Depois, essa afirmação dói um pouco, tá? Quando você escuta pela primeira vez, mas depois você acostuma com ela. Não existe reverência para o ambão, gente. Não existe reverência para o ambão. Só existe reverência para o altar e para o presidente da celebração. Não existe reverência para o ambão. Mas Felipe, o padre, o diácono faz reverência antes de se incensar qualquer coisa ou objeto ou pessoa, se faz inclinação profunda. Ele vai incensar. Agora, se o padre vai proclamar sem incenso, o padre não fala proclamação do evangelho, faz reverência e proclama. Não existe reverência no ambão. Talvez em algum momento na nossa história de igreja no Brasil, nós demos muito valor para a Bíblia. Tem que dar valor para a Bíblia, sim. Mas a Bíblia não existe na liturgia. A Bíblia está no lecionário. A Bíblia não entra. Essa aqui também vai doer a próxima. O lecionário não entra. Sabe quem que entra? O evangelho. As indicações do missal são muito claras. O lecionário está sobre o ambão e o evangeliário está na posição de entrada. Ai, aqui vocês entram no lecionário, né? Ai, que dor. Desculpa. Desculpa. Nem que toquei que aqui tinha omitido isso em você. O salmo responsorial. De novo, gente. Você não é uma estrela para cantar o salmo responsorial. Tem gente que chega no ambão e baixa, né? Aí joga a mão em cima. Aí faz para todo cantar assim. Aí vai para trás. Gente, você tem que ter postura. Está sentado. Você vai proclamar assim, bonito. Mas você tem que estar centrado. Aí agora, o povo, ele te responde. Você canta primeiro a estrofe, o refrão, e o povo responde o refrão. Depois você canta, quem responde é o povo, não tem como, é impossível, é esquizofrenia você se responder. Você tem dupla personalidade, se você fala e se responde. O salmo não é retórico. Você fala e a comunidade responde o salmo. Quem que ajuda nisso, Senhor da Glória? A equipe de canto. Agora o que acontece? Escolhe uma melodia que vem aqui. Aí o tempo, ninguém sabe o tempo, nem a equipe sabe o tempo. Aqui canta num tempo, lá canta no outro, mas como assim? Nem eles estão se ajustando. Escolha uma melodia que seja fácil do povo participar.
Tem melodias que nunca foram cantadas. Na hora que toca o povo cantar, todo mundo sabe que é a resposta. Agora eu vou deixar para vocês, eu não vou me meter nisso. Eu prefiro que o salmista dê um sinal que ele acabou a estrofe. Muito simples. Olhando para o povo, dando uma indicação simples. A indicação não é: o Senhor esteja convosco. Essa é uma indicação simples. Agora, quem vai decidir isso são vocês, não eu vou me meter não. Da mesma forma, no final, se repete ou não se repete o último refrão, aí é com vocês. Vocês, a comunidade paroquial, decidem o que é melhor. Repetir ou não, indicar ou não. Mas é saber que aqui não é show, que não é espetáculo. Agora, a aclamação ao Evangelho. Gente, é muito bonito esse momento da celebração. Eu disse que o Evangelho é o único que entra, o evangelhado. Ele entra na porção de entrada, ele é colocado aqui no altar. No altar, sabe por quê? Porque a palavra será sacrificada. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí a gente começa a aclamar o Evangelho, isso está em Neemias. Aí começa a cantar: aleluia, aleluia. Aí vem e coloca incenso. Aí canta o versículo: o diácono pede a bênção. O diácono pega o Evangelho e acabou o canto. De novo, né? Clima de velório. É para lá que faz a noção, né? Vai lá e chega no nome. Clima de velório. O nome da aclamação? Aclamação ao Evangelho. A gente aclamou quem então? Ao incenso, né? Que foi colocado ali, né? Aclamou a bênção que o diácono pediu para o padre. A aclamação é ao Evangelho. Enquanto se tem a procissão do Evangelho, se faz o canto, se canta o aleluia. Depois, todo mundo fica bonito para foto, tá? Todo mundo faz pose, fica chique. E primeiro, cara de inteligente, está prestando atenção. Quem está dormindo fica acordado. Todo mundo vai olhar fora e vai assim: nossa, que povo esperto. Todo mundo está atento. Aleluia, gente, se canta de pé. Neemias deu um esporro no povo, se prostrou na hora que ele foi proclamar a palavra. É de pé, olhando para o Evangelho, para a palavra, logos, verbo, que será sacrificado no ambão. A gente acompanha e se vira para o ambão. Se o ambão fosse no meio da igreja, você se viraria para o meio da igreja para ouvir o Evangelho de pé. O diácono proclama o Evangelho, sacrifica a palavra, e o evangelho não volta para o altar, sabe por quê? Porque ele já foi sacrificado. Não tem por que voltar se já foi sacrificado. Agora, qual que é o sacrifício que vem depois? O sacrifício da Eucaristia, do pão, do vinho, assim como Melquisedeque sacrificou. A única exceção para o evangelhário voltar para o altar são as ordenações. É por isso que às vezes acontecem essas coisas, porque a gente só vê, a gente aprende por essas missas grandes, mas lá são exceções. A palavra foi sacrificada, aí depois nós teremos o sacrifício do cordeiro no altar. Então, todo mundo olhando para o evangelhário, todo mundo virado para o evangelhário, todo mundo cantando aleluia. Enquanto o evangelhário é levado em procissão para a palavra ser sacrificada. Agora, preces. Estamos acabando já. Falei que chegaria na prece hoje. Oi, padre. Oi? O creio. Eu vou falar das preces dele. Eu estou falando do ambão. As preces, gente, é uma oração
sacerdotal. Não vincula isso ao sacerdote padre. É uma oração sacerdotal que o padre preside da cadeira e as intenções são enunciadas no ambão. Eu acho que aqui vocês fazem as preces do ambão, mas se não fizesse, deveria fazer. Na instrução do missal fala que é do ambão ou de algum lugar adequado, mas não existe essa dúvida, porque na introdução ao lecionário da missa se diz que é do ambão. E sabe por que é de pé? Porque é uma oração sacerdotal, que o padre cabeça preside e a assembleia proclama as intenções da comunidade, o sacerdócio comum dos fiéis. É de pé. O que seria legal aqui, nas preces? Primeira coisa, não é prece sua, é prece da comunidade, é a oração dos fiéis. Não adianta só pegar um folhetinho, usa algum folheto aqui, algum subsídio. Não adianta pegar o subsídio, ou domingo, Deus conosco, são muito bons. Não adianta pegar aquilo e rezar tudo aqui. Isso tem que ser cultural. Isso tem que ser no coração da comunidade. Aquilo lá você pode pegar de casa, mas tem que ser do coração da comunidade, as preces. Agora, que horas que eu subo para fazer as preces? Não sei se vocês têm um padrão, mas eu vou dar duas possibilidades. A primeira, aquela que eu acho melhor, e a segunda, uma que eu vejo alguns padres colocando em prática. Nós rezamos o creio de pé, né? O creio é um rito, então deveríamos terminar o creio todo antes das preces. Não tem que subir para o banco, né? Peraí, estou rezando o creio, mas estou preparando as preces. A gente deveria esperar o creio acabar, né? Compassado, a liturgia tem uma dinâmica, mas tem lugares que já pede antes do creio acabar para se posicionar no ambão. Aí vocês decidem. Eu prefiro que se reze o creio todo e depois faça as preces. Termina o rito para começar o outro. As coisas têm que ser assim: terminar o rito para começar o outro. E aproveitando que eu tenho 7 minutos com vocês, vai ver bastante gente, que alegria. Eu passei no mercado e ouvi alguém falando assim: nossa, a rua está vazia hoje. Aí eu pensei, mas está todo mundo na igreja para aprender liturgia. Você não está sabendo. Eu até esqueci o que eu ia falar. Lembrei. Aproveitando, eu tenho 7 minutos. Na hora do creio, aqui eu acho que não, mas em algumas comunidades, o pessoal está quase quebrando o pescoço já na missa. Que fala amém, daí não sei o que, não sei o que. Aí vira assim, parece japonês, né? Aí tem coroinha que vem aqui, né? Aqui, acho que não acontece aqui, né? Aí coroinha faz assim, né? Faz ponto coroinha que está aqui. Faz Santo Antônio, quando fala de Santo Antônio. Né? Imagina só uma coroinha itinerária, né? Faz para a relíquia, faz para o santo, faz para a cruz. Cuidado com o celular, hein, gente, quando vocês vierem na igreja, tá? Brincadeira. Fica o celular do padre, coitado. Gente, a regra é o seguinte. Quando você fala o nome de Jesus e o nome de Maria, você inclina a cabeça. Não é quando você escuta, é quando você fala. Ato penitencial: e peço a Virgem Maria. Você falou. Glória. A glória tem 2 vezes Jesus. Você inclina. Na hora que você fala, você não pode fazer um gesto que você não sabe. Você vai falar, não sei o que faz. Agora, no creio é outra coisa. No creio, a inclinação não é o nome de Maria.
No creio, a inclinação é ao mistério da encarnação. Qual que é o mistério da encarnação do creio? É a frase: e foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Concepção e nascimento. Esse é o mistério da encarnação: concepção e nascimento. Que dia que é a concepção de nosso Senhor Jesus Cristo? No dia da anunciação do anjo, né? 25 de março. Agora é mais fácil. Que dia que é o nascimento? Tem algum Natal por aí? Dia 25 de dezembro. Concepção e nascimento. Sabe o que acontece nesses dias? 25 de março e 25 de dezembro, nós nos ajoelhamos no mistério da encarnação. Os creios deveriam ser cantados. Nesse momento, demora 3, 4 minutos a melodia para terminar o mistério da encarnação. Você fica de joelhos. Se não for possível cantar, ao menos uma genuflexão se faz. Então, na hora do creio, você não inclina para o nome de Maria, você inclina para o mistério da encarnação, que é adorado no dia 25 de março e de dezembro. Já tinham percebido? 25 de março é exatamente 9 meses antes do dia 25 de dezembro. Olha que coisa! Eles fazem 9 meses com Maria, né? O pessoal é bom. Ao nome de Jesus e de Maria, nós não inclinamos a cabeça. Então, quando você fala Jesus e Maria na missa, você inclina a cabeça. É assim que funciona. Agora, gente, 2 minutos. Terminamos aqui a primeira parte da formação. Falamos até as preces, desde a posição de entrada até as preces. Amanhã a gente começa com outra procissão. A outra parte da missa começa com outra procissão que a gente vai falar amanhã. E amanhã eu acho que tem mais polêmica do que hoje. E eu vou dar mais presídios, mais. Agora eu não falei como que a gente se prepara para bem celebrar o novo missal. Mas amanhã a gente vai falar. Então, se eu fosse vocês, eu não faltaria. Eu chamaria alguém para vir aqui. Olha, fica até mais gostoso o ar desligado. Se alguém tiver alguma pergunta, vem depois que bater a bênção, depois que a gente for embora, vocês vêm aqui na frente e me perguntam, para a gente ir descansando. Pronto. A primeira coisa, eu quero dizer que eu não combinei nada com ele, tá? Porque as pessoas vão dizer: o padre falou, o padre disse, o padre não disse nada. A gente se encontrou aqui na porta, ele entrou, eu mostrei a sacristia, levantei algumas críticas sobre a sacristia, que eu gosto aqui, e enfim. Todo mundo sabe que eu não sou muito simpático. Por exemplo, a construção da Capela do Santíssimo. Se tivesse chegado aqui, assumido voluntário um mês antes, ela não teria saído. Continuaríamos assim. Mas enfim, tem que fazer. Muitas coisas que ele falou era a questão de que a gente já fazia antes, com o James, a orientação dele. Então eu preferi continuar e ano que vem a gente começando mais por em prática a questão da nova edição do missal e as orientações próprias que estão agora em vigor. Para o bom observador, a inscrição que estava em cima da porta, nossa, olha para trás, olha para trás, pronto. Amanhã então, no mesmo horário, aqueles que forem chegando na igreja, por favor, permaneçam em silêncio, né? Já seguindo a orientação, não é missa, mas a igreja continua sendo igreja. Vamos então rezar juntos. Salve, Rainha, Mãe da misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salva. A vós guardamos os delicados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas.
pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus. Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Simbora.